Olá, pessoal! Pretendemos dialogar com vocês agora sobre as atuais diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Vamos iniciar estabelecendo o processo histórico para que pudéssemos tê-las, sem, no entanto, especificarmos a historicidade da educação infantil propriamente, pois no projeto pedagógico do curso vocês terão ao menos uma disciplina que trará com maior profundidade esses conteúdos para vocês. O que podemos destacar inicialmente é que o reconhecimento dos direitos da infância e da condição da criança como sujeito de direitos é fato recente na história brasileira e em outros países do mundo. A história dos direitos da infância, assim como a história da criança, é uma construção social configurada pelo caráter paradoxal quanto ao reconhecimento da necessidade do direito e aos entraves para sua efetivação. Uma das dimensões na educação como direito é a de se assegurar, através de um arcabouço normativo, seus regulamentos, fundamentos, princípios, diretrizes e orientações. Estes instrumentos norteiam e definem com mais precisão as obrigações e responsabilidades, tanto do Estado como de seus agentes ou membros. Para não provocar tanto a capacidade cognitiva de vocês, vamos iniciar nossas explicações pela etapa da educação infantil, que está sendo a última a ser reconhecida e regulamentada aqui em nosso país. De modo mais específico, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e atende as crianças desde o 0 até os 5 anos de idade. A educação da criança pequena desde bebê até os 5 anos, como responsabilidade do Estado, é uma realidade relativamente recente na sociedade brasileira e ainda exige inúmeros esforços para que sua efetividade se materialize historicamente com qualidade. Nos últimos 30 anos, a educação infantil, no âmbito do Estado, sofre um importante processo de institucionalização na medida em que, paulatinamente, incorpora-se ao sistema educacional brasileiro, consolidando-se com identidade educacional, procurando superar seu caráter assistencialista. Podemos citar alguns avanços que essa primeira etapa da educação básica vem conquistando, tanto do ponto de vista político como legal. Expansão do atendimento das crianças de 0 a 6 anos, especialmente das crianças acima de 4 anos em áreas urbanas. Exigência da qualificação para os profissionais que trabalham diretamente com as crianças e expansão de programas de formação específicos. Elaboração e promulgação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Oferta de programas de construção e reforma de prédios escolares para a educação infantil. Essa definição como responsabilidade do Estado só se evidenciou com a Constituição Federal de 1988, pois até então essa etapa da escolarização das crianças de 0 a 5, 6 anos, não estava regulamentada de modo mais preciso e objetivo. Para que possamos avançar sempre mais, é preciso situar com clareza os passos dados, as conquistas alcançadas. Algumas das principais conquistas alcançadas pela sociedade brasileira na legislação atual, tomando como referência as mudanças recentes promovidas na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394 de 1996, serão oportunizadas a vocês. A partir da LDB, 2 anos após sua promulgação, foi editado o Referencial Curricular para
para a Educação Infantil, a gente fala RCNEI 1998, sucedendo a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, os PCNs, de 1997. Esta primeira sistematização de proposta curricular em nível nacional para a educação infantil está composta por 3 volumes, sendo que o primeiro estabelece a introdução geral e apresenta uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando concepções de criança, de educação, de instituição e do profissional que foram utilizadas para definir os objetivos gerais da educação infantil e orientaram a organização dos documentos de eixos de trabalho que estão agrupados em 2 volumes relacionados aos seguintes âmbitos de experiência: formação pessoal e social e conhecimento de mundo. O volume 2, por sua vez, refere-se à formação pessoal e social das crianças, contendo perspectivas que favorecem prioritariamente os processos de construção da identidade e a autonomia delas. O terceiro e último volume estabelece os parâmetros de experiências de conhecimento de mundo, contendo 6 documentos referenciais para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que elas estabelecem com os objetos de conhecimento. Diz respeito a movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza, sociedade e matemática. Alguns objetivos gerais da educação infantil delineados no RCNEI: desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para a sua conservação. Não nos ateremos à especificidade do RCNEI aqui, pois detalharemos nas próximas aulas em pontos cruciais para favorecer-lhes a compreensão dos aspectos da seleção de conteúdos para os pequeninos. Aqui interessa-nos informar-lhes que já existem documentos mais recentes, como as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, posto que o primeiro foi elaborado para atender necessidades de uma criança que já está no ensino médio hoje, muito diferente da criança que foi e da atual. A de hoje contempla muito mais valorização na medida em que ocorreram mudanças socioculturais, políticas, econômicas e, claro, educacionais no contexto brasileiro. Para entendê-la, tomaremos como ponto de análise os contornos que o campo da educação assumiu na Constituição Federal a partir das emendas constitucionais números 53 de 2006 e 59 de 2009, para que possamos apreender e compreender seu significado, possibilidades e limitações em relação à educação infantil especificamente. Nesse processo histórico recente, defrontamo-nos com muitos sistemas e redes de ensino viciados em situações e práticas que colocam os profissionais dessa etapa da educação básica em carreiras profissionais distintas da carreira dos profissionais da educação em geral. Essa realidade é ilegal e deverá ser enfrentada no processo de discussão e elaboração dos novos planos de carreira, aliado ao cumprimento da lei que estabeleceu o piso salarial profissional nacional para a educação. Se faz urgente e fundamental que se assegure a todos os trabalhadores que atuam na educação infantil o reconhecimento como profissional da educação, pois a natureza do seu trabalho, o espaço institucional onde atuam e a formação requerida são os mesmos dos demais profissionais.
Isso se confirma ainda mais quando constatamos as alterações ocorridas na LDB a partir de 2009, quando o artigo 61 passou a ter a seguinte formulação: consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. A Emenda Constitucional número 53 de 2006 alterou significativamente, reposicionando a responsabilidade do Estado frente à educação básica, especialmente no que se refere à educação infantil. No item 6, estabelece que o Estado deve manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Antes, essa responsabilidade era de competência do município e agora este deve se organizar para assegurar não apenas programas que atinjam a educação pré-escolar, como preconizado anteriormente, mas também programas e ações relativas à creche, que envolve as crianças de 0 a 3 anos de idade. Portanto, ampliou a abrangência para toda a educação infantil. Dito de outra forma, anteriormente, a responsabilidade da educação municipal abrangia apenas a educação pré-escolar e o ensino fundamental. Agora tem incumbência com a creche e o atendimento às necessidades dos bebês e crianças até 3 anos. O Estado, representado pelo Poder Municipal, se incumbe de satisfazer as necessidades educacionais de toda a infância, ou seja, de 0 a 10 anos. Com relação à Emenda Constitucional número 59 de 2009, nela novos marcos começaram a ser estabelecidos em relação ao papel do Estado frente à educação básica. Com a nova redação do artigo 208 e de alguns de seus incisos alterados por essas emendas, o dever do Estado frente à educação ficou melhor determinado. Vejam, por exemplo, os incisos 1, 4 e 7. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos a que a ela não tiveram acesso na idade própria. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Uma nova redação ao inciso 4 também foi dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006, alterando a duração da educação infantil e, por conseguinte, também do ensino fundamental. Uma vez que a educação infantil passou a alcançar as crianças com até 5 anos de idade, o ensino fundamental passou a contemplar as crianças a partir dos 6 anos de idade, adicionando-lhe mais um ano, levando-o a compor-se de 9 anos. Segundo a doutora Lucimari de Andrade, o PNE reconhece a importância da educação infantil para a formação da personalidade e desenvolvimento da criança. Estabelece um conjunto de 26 metas versando sobre a ampliação da oferta do atendimento nas instituições de educação infantil, o estabelecimento de padrões de infraestrutura para creches e pré-escolas,
a implantação de um Programa Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Infantil, o fornecimento de materiais pedagógicos necessários ao trabalho educacional com as crianças, dentre outras. É relevante também conhecermos a primeira meta referente à ampliação da oferta do atendimento, visto que o acesso à educação infantil, aliada à qualidade, tem sido apontada por muitos estudiosos como um dos pontos cruciais para a discussão dos direitos educacionais das crianças no país. Essa meta pretendia que em 5 anos, ou seja, até 2006, quando a EC 53 foi editada, 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 a 6 anos, ou 4 e 5 anos, estariam atendidas em creches e pré-escolas, respectivamente. Até o final da década, ou seja, até 2010, deveria ter 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos atendidas em instituições de educação infantil. Será que atingimos esse montante hoje? Quanto foi, de fato, atingido dessa primeira meta? E no projeto de PNE para a década em vigor 2011 a 2020, em tramitação no Senado Federal, o que ele propõe como meta para a primeira etapa da educação básica brasileira? Trata-se da primeira meta do projeto de lei do PNE e vem mais enxuta, mais pretensiosa. Temos que lembrar que no Dia da Criança, dia 12 de outubro de 2012, a presidente da República, Dilma Rousseff, usou os canais, a mídia do brasileira, para instituir o programa Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso se sustenta basicamente na medida provisória número 570 e nos convênios que o governo federal firmará com as prefeituras para a construção de novas creches. O foco do programa, com orçamento previsto em torno de 10 bilhões de reais, é a ampliação das matrículas na educação infantil, visto que atualmente apenas 20% das crianças entre 0 e 3 anos de idade frequentam a creche e 18%, equivalente a 1 milhão de crianças entre 4 e 5 anos, não estão matriculadas na escola. Para atingir a meta de 50%, restam menos de 7 anos e mais 30% de crianças até 3 anos a serem inseridas nas instituições. Esperamos que possamos atingi-la, não é mesmo? Até mais, pessoal!